Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 3, que diz: O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Nós vamos ver Paulo falando aqui, no capítulo 7, acerca do casamento. Ele vai estar dando respostas a perguntas sobre casamento, sobre o relacionamento entre um homem e a mulher. E Paulo ele começa essa carta no primeiro versículo do capítulo 7, dizendo: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa, ou não tenha relações sexuais com uma mulher. Paulo ele está dizendo aqui, ele está falando sobre isso. Ele diz no versículo 2, explicando: Digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e cada esposa com seu próprio marido. Então, Paulo ele está escrevendo à igreja de Corinto, respondendo algumas questões, algumas perguntas sobre o casamento, dizendo que o marido, ele deve cumprir os deveres conjugais para com a sua esposa, para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Paulo ele está falando num tempo onde a imoralidade sexual, onde os divórcios são constantes. Ele está falando num tempo onde, até mesmo como nós falamos nos episódios anteriores, dentro da própria casa do Senhor, no local onde eles se reuniam, estava havendo certos problemas referentes de cunho sexual, de adultério, de fornicação. E Paulo ele vem orientando aqueles que é casados, aqueles que têm a sua esposa, seu esposo, que eles devem cumprir com todos os seus deveres conjugais, tanto o homem quanto a mulher. Paulo ele diz ainda que a mulher ela não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Paulo está dizendo que depois que se casa, depois que se uniu, aquele casal em matrimônio, eles não devem se recusar um ao outro. Exceto por consentimento, durante um certo tempo, para se dedicar à oração, enfim, mas isso em comum acordo. Nós vamos ver que o inimigo, quando ele diz na parte B do versículo 5, depois de terem por algum tempo se dedicado à oração, todos se consentiram, em não ter relações, eles depois, diz aqui a palavra, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta do domínio próprio. Paulo ele está dizendo aqui que tanto a mulher quanto o homem não têm autoridade sobre o teu próprio corpo, precisam estar unidos. E quando a gente fala de união, a gente fala também da parte de relacionamento, de sexuais, de estar realmente vivendo, um para o outro, sendo ambos uma só carne, um só corpo. Nós observamos que o inimigo ele aproveita essas oportunidades, ele é oportunista. Se no tempo aqui Paulo estava dizendo que deveriam realmente eles deveriam se dedicar sim à obra de Deus, a orações, a tudo, mas eles deveriam se unir, deveriam estar juntos, porque para que Satanás não viesse tentar, por falta do domínio próprio, para que o inimigo não venha lançar laços de adultério, fazendo com que
o casamento seja desfeito, fazendo com que, né, o inimigo entre e acabe com o relacionamento. Então são pontos que muitas das vezes esse capítulo 7 de 1 Coríntios, muitos evitam, né, de falar, até mesmo, né, na igreja, acha que esse é um assunto que não se deve tratar no meio cristão, mas está na palavra de Deus. Aqui Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, orientando e mostrando para eles como fechar as brechas, como fechar as portas para que o inimigo ele não venha entrar. Quando ele diz que o marido ele deve cumprir os deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido, né? Ele fala aqui de relacionamento íntimo, mas eu posso dizer que também em relação ao marido e à mulher, cada um fazer o seu papel dentro da sua casa, cada um fazer o papel dentro do seu lar. O marido sendo realmente o cabeça da casa, aquele que vai estar ali, né, de frente, orientando, conduzindo, e a mulher, né, ali sendo submissa, isso em amor, né? E os dois ambos vão andar e o lar vai ser uma bênção. Quando nós olhamos, Paulo ele continua dizendo, né, no versículo 7, ou 6, melhor dizendo, digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Paulo, ele não se casou, né? Mas Paulo diz que todos fossem como ele, mas nem todos são iguais, né? E Paulo ele diz, no versículo, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos, do que abrasar, né? O servo do Senhor, né, que deseja o casamento, que não consegue ficar solteiro, seja, né, o solteiro, seja aquele que ficou viúvo, né, o viúva, deve se casar. Paulo ele disse, você não consegue ficar como eu, solteiro, fugindo, não tendo, né, podemos dizer, relações, né, íntimas, que vocês se casem. Né? Melhor casar do que se arder em desejo. Porque o solteiro, se não casar, ele vai fornicar. E a viúva também. Ela tem a liberdade de casar novamente. O 10 diz, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Então, o divórcio, que muitas das vezes eles são aprovados em determinadas situações, mas em outras, né, é bom que o homem e a mulher, né, se reconciliem e permaneçam casados. No versículo 11 ele diz, no entanto, se ela o fizer, eu permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Então, Paulo está dizendo, né, que, no entanto, se ela o fizer, que permaneça se casar sem se casar, ou se reconcilie. Paulo fala aqui sobre reconciliação, é o que muitos hoje não têm, né, diálogo, não tem reconciliação. Primeira coisa, não deu certo, separa, casou hoje, separa amanhã. Né? Nós vamos observar, né, que a palavra do Senhor ela nos instrui a fazer uma escolha. Se nós formos buscar no Senhor a direção, não que Deus ele vai escolher, né, casamento para nenhum de nós, ele não escolhe, mas ele nos dá sabedoria e direção para escolher, para que possamos unir, né, o homem se une à mulher no mesmo propósito, no mesmo espírito. Por isso que a palavra do Senhor ela é importante. Muitos não dão a importância de ir para a palavra, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, nos mostrar sobre o julgo desigual, sobre as escolhas, sobre como é, né, como é uma mulher de Deus, como é um homem de Deus. Né? Nós vamos ver vários exemplos. E Paulo aqui ele está falando, né, que a esposa não se separe do seu marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele,
não se divorcie dela. Então, Paulo está dizendo aqui que muitas das vezes muitos se convertiam, né? Vamos botar, um homem se convertia e a mulher, ela era descrente. E se achava, se muitos estavam achando que tinha que separar. E não é isso que Paulo fala. Se a pessoa, se o cônjuge ali, né, um serve ao Senhor, o outro não, Paulo ele vai dizer que se uma mulher tem marido, versículo 13, se uma mulher tem marido descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Tanto o homem quanto a mulher ali estiver nessa situação. Aí no versículo 13 ele diz, pois o marido descrente é santificado pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Então, Paulo está dizendo que se um dos cônjuges não é crente, né, ele bota aqui como descrente, né, e o outro é, né, com as atitudes do marido ou da mulher, né, eles vão santificar um ao outro. Por isso que quem tem a esposa ou esposo descrente, que não serve ao Senhor, deve vigiar no falar, deve vigiar quando fala a respeito da igreja, quando traz assuntos da igreja para o marido ou para a esposa não crente. Deve ter cuidado realmente, porque, né, procurar viver uma vida santa, separada, né, agradando ao Senhor, né, buscando a santificação a cada dia, né, sendo cheio do Espírito Santo, para que possa, né, a mulher ou o marido descrente sentir também esse desejo de estar servindo ao Senhor. E não como nós vemos muitos no dia de hoje, né? Muitas pessoas, um dos cônjuges diz que não serve ao Senhor, não é cristão, né? E muitas das vezes ele está sabendo de todos os assuntos da igreja, de todos os problemas da igreja, de todas as fofocas da igreja, vai para esse marido descrente e esse cara jamais, ou essa mulher jamais vai querer estar na casa do Senhor. Então, uma falta de sabedoria muito grande daquele que é descrente, daquele que serve ao Senhor, de ficar muitas das vezes alimentando esses problemas, essas coisas como o marido descrente. Falando mal do pastor, falando mal, né, de alguém da igreja, criticando. Então, vigia. Né? Se você tem esposa ou esposo descrente, ou até mesmo posso dizer o filho, ou alguém que não serve ao Senhor, evite tratar esses assuntos na presença ou até conversar e falar com essa pessoa. Versículo 15 ele diz, todavia, se o descrente decide separar-se para que se separe, em tais casos o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará o seu marido? Ou você, como sabe, salvará a sua esposa? Então Paulo está dizendo aqui, ó, se você tem um cônjuge que não quer descrente e ele separou de você, Paulo está dizendo, você tem a liberdade para casar novamente, né? Essa é a orientação de que Paulo dá aqui na palavra. No 17 ele diz, em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para toda a igreja. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncidão. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não se circuncide. A circuncidão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora, se você puder seguir a liberdade, consiga. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado escravo de Cristo. Vocês foram comprados com preço, não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que você medite, né, acerca do casamento. Né? Nós vamos falar no próximo episódio sobre os solteiros. Agora nós falamos sobre os casados. Então, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa. Então, marido, cumpra os deveres conjugais com a sua esposa e a esposa cumpra com o seu marido. Né? Que o homem ele possa entender que ele é o homem da casa. Muitas das vezes nós estamos notando hoje uma mudança, né, na sociedade, onde sim, a mulher hoje precisa trabalhar, onde, né, precisa o homem dividir a despesa com o homem da casa,
com o seu esposo, né? Isso acontece, né? Isso é uma necessidade, mas jamais o marido ele deve deixar de ser o marido e a esposa deixar de ser a esposa. O homem ele não pode, muitas das vezes, sacrificar a sua esposa naquilo que é obrigação dele, naquilo que é obrigação dele até de trabalhar e de ser o provedor da casa. E a mulher também ela não pode achar, né, que ela é a provedora da casa e ela que manda, ela que faz. Muitos relacionamentos estão indo por água abaixo, estão se findando por causa disso. Porque o marido ele não está sendo marido e nem a mulher está sendo a mulher da casa. E isso vai repercutir nos filhos, que muitas das vezes estão observando tudo isso. Os filhos estão observando e achando que a vida é dessa forma. Muitos jovens hoje solteiros não querem casar. Eles dizem, casar para quê? Para ser infeliz como minha mãe? Para ser infeliz como meu pai? Para viver um relacionamento, muitas das vezes, dentro de casa, dessa forma? E muitos não estão querendo viver essa experiência. Tá? Entendo aqueles que querem ficar solteiros, sim, aí na presença do Senhor. Mas tem muitos que querem ficar solteiro porque está vendo dentro da sua própria casa, né? Um exemplo ali que não deve ser seguido. Então você que é filho, você que é solteiro, que recebeu e tem essa visão referente ao relacionamento, ao casamento. O casamento do cristão não é isso. Sabe? Certeza que quando o Senhor se faz presente, quando ele se une num só propósito, e o propósito é o reino, as coisas vão fluir de uma forma onde a cada dia o Senhor ele vai tratando, a cada dia o amor não vai se esfriar, vai aumentando, porque ambos estão juntos num só propósito. Então, nós possamos nesse dia ficar com essa palavra e compartilhe com alguém que precisa ouvir nesse dia. O Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais ao teu coração nesse dia.